Essa é a história de dois irmãos gêmeos, Alberto e Bruno. Bruno foi escolhido para fazer uma viagem de ida e volta em uma nave experimental que consegue se mover a 80% da velocidade da luz. A nave vai viajar 4 anos-luz de distância em direção à estrela mais próxima do Sol e então vai voltar para a Terra. Tanto o Alberto quanto o Bruno conhecem a teoria da relatividade restrita de Einstein, e eles sabem que viajar em altas velocidades afeta a passagem do tempo. Essa é uma das principais previsões da teoria da relatividade, que inclusive já foi validada por vários experimentos. Então os dois irmãos, separadamente, decidem calcular quanto tempo a viagem vai durar para eles mesmos, e quanto tempo ela vai levar do ponto de vista do outro irmão. O Alberto, ficando na Terra, calcula que a viagem, que vai percorrer 8 anos-luz a 80% da velocidade da luz, vai levar cerca de 10 anos da sua perspectiva. Mas por causa da relatividade restrita, ele calcula que o tempo vai passar mais devagar para o seu irmão Bruno. E fazendo as contas, ele chega à conclusão de que o seu irmão vai envelhecer apenas 6 anos em uma viagem que, para quem ficou na Terra, deveria durar apenas 10 anos. Ou seja, pro Alberto, o seu irmão Bruno deve chegar na Terra 4 anos mais novo do que ele. Mas agora vamos ver o que acontece do ponto de vista do Bruno. Bruno está na nave se movendo junto com ela. Então, na perspectiva dele, é a Terra que se afasta a 80% da velocidade da luz. E então se aproxima dele de novo a 80% da velocidade da luz durante a volta. Da mesma forma que quando você está dentro de um carro, parece que são os postes ao redor da estrada que parecem se mover e não você. Sabe aquela viagem longa de carro que demorou uma eternidade? Da próxima vez vai de poste. O Bruno faz as mesmas contas que o Alberto e do ponto de vista dele, é a Terra que vai viajar por 10 anos. E isso faz com que ele chegue a outra conclusão. Quando a viagem acabar, é o Alberto que vai ser 4 anos mais novo do que ele. Os dois irmãos chegaram em conclusões opostas. Um deles tem que estar errado. Não é possível que ambos sejam 4 anos mais novos do que o outro. Então, quem está errado? E onde que está o erro? Esse é o paradoxo dos gêmeos. Mas para entender o que está acontecendo, nós primeiro precisamos entender um pouco mais sobre a relatividade restrita e o porquê de o tempo parecer passar mais devagar conforme a velocidade aumenta. Se você estivesse se movendo a 80% da velocidade da luz, 1 segundo para você pareceria passar 60% mais devagar. O ritmo de relógios parados parece diminuir quando você está se movendo em relação a eles. E a forma de calcular exatamente como intervalos de tempo e espaço se transformam é usar o segundo princípio da relatividade. A velocidade da luz é constante e absoluta para todos os observadores. Então os efeitos da dilatação temporal e do espaço se equilibram, de uma forma que você sempre mede a exata mesma velocidade da luz no vácuo. Não importa se 1 metro virou 60 centímetros e 1 segundo virou 1,66 segundos. O que os efeitos da dilatação do espaço e a contração do tempo guardam de forma indireta são as regras de Einstein para mudar de ponto de vista na relatividade. E essas regras são chamadas de transformações de Lorentz. Se o Alberto, que ficou na Terra, quiser descobrir quanto tempo a viagem vai levar para o seu irmão, que está se movendo a 80% da velocidade da luz, ele precisa calcular a dilatação temporal e a contração espacial nessas velocidades. E a conclusão que ele vai chegar é que o que parecem 10 anos na Terra vão parecer apenas 6 anos na nave, porque a distância que ela vai percorrer é menor por causa da alta velocidade e da contração espacial. E o mesmo vale para o Bruno, que precisa pensar que o seu irmão Alberto, que está se afastando dele 80% da velocidade da luz na ida, está se aproximando com 80% da velocidade da luz na volta. O movimento ainda é relativo, e por causa da dilatação temporal, apenas 6 anos vão ter se passado na Terra para os 10 anos que ele parece ter viajado. Ou seja, tanto o Bruno quanto o Alberto vão achar que o seu irmão deveria estar 4 anos mais novo quando retornar. Mas isso é impossível. Então como é que ambos chegam nesse resultado paradoxal? Aqui vale lembrar do primeiro princípio da relatividade. 2 pontos de vista se movendo em velocidade constante sempre vão concordar nos seus resultados. As leis da física são consistentes, mesmo se você estiver parado na Terra ou a 80% da velocidade da luz, desde que a velocidade seja constante. Então quem está errado? Vai lá, tenta pensar por você mesmo enquanto eu conto a história desse problema. Pausa o vídeo e escreve aqui nos comentários quem que você acha que está errado, o Alberto ou o Bruno. 5 segundos. Vamos lá. Esse paradoxo foi formulado pela primeira vez por Paul Langevin, num artigo chamado A Evolução do Espaço e do Tempo. Esse é um artigo mais de divulgação de ciência e ele não exatamente usa gêmeos no exemplo. Mas a pergunta fundamental por trás do paradoxo dos gêmeos é a seguinte: se a gente mandar um relógio para longe a altas velocidades, e então der meia volta e trazer o relógio de volta para a Terra, qual vai ser a diferença de tempo entre esse relógio que viajou e um outro que ficou na Terra? Ou, trocando os relógios por gêmeos, qual gêmeo vai ser mais novo? O Bruno que viajou ou o Alberto que ficou na Terra? A resposta, surpreendentemente, é que é o Bruno que vai terminar mais novo.
e também é ele que vai errar as contas. Hã? Como assim? Existe um problema do ponto de vista do Bruno. Ele tem que ir, dar meia volta e voltar. E é nessa breve meia volta que tudo muda. Virar a nave significa acelerar. O primeiro princípio da relatividade só garante que as leis da física são as mesmas para observadores em velocidades constantes em relação a outros. Ter que virar a nave significa romper com essa regra, nem que seja momentaneamente. Isso significa que o Bruno precisaria levar esse detalhe da aceleração em conta quando ele faz as suas estimativas de tempo, o que não é fácil e também não é muito óbvio. Então, o fato de que o Bruno acelera no exemplo significa que ele não é um observador adequado para a viagem toda. Tentar fazer uma conta que leva os efeitos da aceleração corretamente é muito difícil. Muito mais difícil até do que era esperado quando Langevin propôs o paradoxo. Só se tornou possível fazer essa conta corretamente depois que Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral e criou uma teoria da relatividade que leva os efeitos da aceleração e da gravidade em conta. Então, apesar de a resposta ser sim satisfatória para leigos, a comunidade física ficou interessada em desenvolver uma versão melhorada dela, que não dependesse de uma conta que mal podia ser feita. Além disso, a solução conceitual proposta pelo Langevin não deixava claro exatamente o que o Alberto e o Bruno viam dos seus respectivos pontos de vista. Uma versão melhorada veio logo em seguida, pensada por Max von Lowy, e publicada no artigo Duas Objeções sobre a Teoria da Relatividade e Suas Refutações. A ideia aqui é deixar de lado a importância da aceleração e focar em outro detalhe equivalente. Durante a viagem, o Alberto sempre esteve em um único referencial, o da Terra. Ele sempre teve a exata mesma perspectiva e a exata mesma velocidade. Já o Bruno esteve em dois referenciais. Um com velocidade se afastando na Terra na viagem de ida e outro com velocidade se aproximando da Terra na viagem de volta. Então, para todos os efeitos, o Bruno foi dois observadores diferentes, e não um só. Um observador com velocidade positiva de 80% da luz na ida e um segundo observador diferente com velocidade oposta na volta. Então, ao fazer as suas contas de uma forma inocente, o Bruno acabou amarrando esses dois referenciais diferentes e tratando eles como se fosse um só. E isso viola o primeiro princípio da relatividade e explica o erro do Bruno de achar que o seu irmão seria o mais novo. Então, como que o Bruno poderia ter chegado no resultado correto? Uma das formas seria fazer uma conta terrivelmente difícil envolvendo aceleração. Outra seria usar o segundo princípio da relatividade. Não importa como as velocidades variam ou como a aceleração aconteça, uma coisa vai ser verdade. A velocidade da luz vai ser sempre a mesma. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Além do Bruno ir viajar, ele agora tem acesso a um vídeo ao vivo do seu irmão Alberto na Terra. Ou seja, os dois irmãos estão conectados por câmeras. Câmeras que transmitem as suas informações na velocidade da luz, que é sempre a mesma, tanto para o Bruno quanto para o Alberto. O que o Bruno vai ver da nave olhando para a transmissão ao vivo conforme a viagem acontecer? Saindo de perto da Terra, ele tem um vídeo ao vivo normal. Mas como ele está viajando a 80% da velocidade da luz, a cada segundo ele viaja cerca de 200 mil quilômetros. Então a cada segundo ele fica mais distante da Terra e o sinal de luz transmitindo o vídeo precisa percorrer essa distância adicional para chegar nele. Por conta disso, menos sinais de transmissão chegam no Bruno do que se ele estivesse parado. O vídeo da Terra parece estar em câmera lenta, rodando em 1/3 da velocidade normal. E depois de uma viagem que durou 3 anos da perspectiva do Bruno, o vídeo da Terra vai ter avançado o equivalente a um único ano. A viagem da perspectiva da Terra levou 5 anos, e não 1 ano. Mas esses 4 anos de sinais de transmissão simplesmente não tiveram tempo de alcançar o Bruno. Eles ainda estão a caminho. Ele só ficou sabendo do primeiro ano desde que ele saiu da Terra, mesmo tendo viajado 3 anos na sua perspectiva. Quando ele dá a volta, muda de referencial, acelera e começa a se mover em direção à Terra, os 4 anos de sinais que ainda não alcançaram ele continuam sua viagem em direção à nave. Só que agora a nave está indo de encontro aos sinais. O vídeo ao vivo da Terra, que parecia uma câmera lenta na viagem de ida, começa agora a parecer um vídeo acelerado. O Bruno leva 3 anos para voltar à Terra a partir da perspectiva dele, mas nesse meio tempo ele vê 9 anos se passando para o seu irmão Alberto. Pensando em sinais de luz, o Bruno chega à conclusão correta. 10 anos se passam na Terra, enquanto 6 anos se passam para ele. O Bruno vai ser o irmão mais novo por 4 anos. O erro do paradoxo dos gêmeos está em não ser cuidadoso com o primeiro princípio da relatividade e esquecer que mudanças de referencial precisam ser levadas em conta. A forma correta de pensar depende do princípio da velocidade da luz ser constante, que é o segundo princípio da relatividade. E é por isso que o paradoxo dos gêmeos é um paradoxo tão icônico para a relatividade. Ele guarda e exemplifica os dois princípios que estão no coração da teoria, exatamente como ela foi postulada por Albert Einstein em 1905. O paradoxo dos gêmeos mostra o caminho correto para se pensar sobre relatividade, e esse caminho é pensar com a luz. Muito obrigado